Fala, meus amigos e amigas. O vídeo de hoje é sobre classificação de sistemas lineares utilizando escalonamento. A gente vai classificar os sistemas e também vamos discutir os sistemas, utilizando sempre o escalonamento, tá? Primeiro, todo o meu vídeo de sistemas lineares de classificação, seja pelo método de Cramer ou por escalonamento, começa com a mesma introdução. O que é um sistema linear e como a gente classifica ele. Então, o sistema linear ele pode ser possível ou compatível, pode ser impossível ou incompatível. Se ele é possível, ele admite uma solução, e se ele é impossível, ele não admite solução, né? E dentro do sistema possível ou compatível, ele pode ser determinado ou indeterminado. Se ele for determinado, ele tem uma solução apenas, e se ele for indeterminado, ele tem várias soluções. Tá ok? Então, na matemática, a gente escreve assim, ó, sistema possível determinado, SPD. Sistema possível indeterminado, SPI. E sistema impossível, a gente chama de SI. Tá ok? Então, vou começar a fazer alguns exemplos. Tá certo? Por exemplo, quando a gente faz a classificação, entendeu, de um sistema escalonado, digamos que eu vou ter algumas situações. Primeira situação, vou dizer o seguinte, um sistema qualquer 3x3, 3 equações com 3 incógnitas, já escalonado, onde 3x3, né, o número de equações é igual ao número de incógnitas, e eu chego nessa situação aqui. Nessa situação eu consigo resolver, por exemplo, a z vai ser igual a 2, substituindo na segunda, y é igual a 1, substituindo y e z na primeira, eu tenho x igual a 2. Então, como eu consigo resolver, eu falo que o sistema é possível e determinado e tem apenas uma solução. Ok? Bem, um sistema 4x4 já escalonado, onde o mesmo número de equações é igual ao mesmo número de incógnitas, e chega nessa situação, no escalonamento, eu vou ter o quê? Por exemplo, na última equação que eu vim escalonando, tá? Eu vou ter que W vai ser o quê? 9 sobre 0. Meu número é dividido por 0. Então, eu tenho que o sistema logo vai ser impossível de resolver. Tá? E tenho também, por exemplo, um sistema 2x3 já escalonado, onde o número de equações é menor que o número de incógnitas. Entendeu? Por exemplo, eu tenho aqui. Ó. Eu consigo resolver? Não, é porque eu tenho z, tem y, mas eu tenho x aqui, ó, livre. Tá? Então, por exemplo, mas eu tenho como dar uma resposta em função de uma outra incógnita. Por exemplo, posso fazer z igual a k, substituindo a segunda. Eu falo que y é igual a 2k, substituindo aqui. Tá? E substituindo na primeira, eu tenho x igual a menos 3k. Então, eu falo que o sistema é possível e indeterminado, que eu coloquei mais uma incógnita, onde o valor que eu der para ela, variando, eu vou dando várias soluções para esse sistema. K igual a 0, eu tenho a tripla aqui, ó, 0, 0, 0. K igual a 1, resposta menos 3, 2 e 1. K igual a 2, menos 6, 4 e 2. São várias respostas. Então, o sistema é possível e indeterminado, que tem infinitas respostas. Tá? Isso acontece. E acontece também, da mesma forma, quando eu já tenho um sistema escalonado, por exemplo, com 2 equações e 4 incógnitas, e 2 variáveis que eu chamo de livre. Ou seja, eu tenho aqui ZT, eu tenho aqui ó, ZT, mas eu tenho XY, que não está lá. Tá ok? Na equação. Então, eu posso fazer, por exemplo, Y igual a alfa, T igual a beta, e substituir na equação. Entendeu? Substituindo aqui em Z, eu tenho T igual a beta que eu coloquei, fica 1 menos 3 beta por 2, substituindo na equação 2, tá? Eu vou achar que x vai ser 2 alfa menos 5 beta mais 3 por 4, e eu dou uma resposta dessa forma. Aí eu vario alfa e vario beta. E posso variar gama também. Normalmente a gente usa as letras gregas para isso. Tá certo? Então essas são as possíveis classificações que a gente pode fazer, entendeu? Nos sistemas lineares escalonados. Tá? Então agora vamos fazer exemplo para ver isso realmente na prática. E escalonar também. Né? Eu tenho um vídeo já prontinho
com escalonamento, tá? Onde você aprende a escalonar. E o que eu vou fazer aqui também, tá? Bom, primeiro exemplo está aqui, ó, discuta o sistema. O que é discutir o sistema? Ver todas as possibilidades, no caso, em dessa incógnita que é A, tá certo? Em função de A, o sistema pode ser possível indeterminado ou impossível. Quais são as situações para que seja? Então, a discussão é ver todas as possibilidades. Primeiro, vamos dar uma escalonada nisso aqui. A primeira coisa que eu vou fazer, por exemplo, eu tenho que acabar com x ou com y, não importa. Eu vou acabar com y aqui embaixo. Porque aqui, se eu acabar com a, eu tenho que multiplicar por menos a ao quadrado aqui e somar com a de baixo. Vou ter que fazer a mesma coisa e a mesma coisa aqui. Tá? Aí eu vou ter menos a ao quadrado, vai dar a ao cubo, igual aqui, menos 1. Para quê? Aqui, se eu multiplicar por menos 1, eu elimino o y embaixo. O certo é deixar uma incógnita apenas na última equação embaixo, junto com o termo independente, e fazer a análise. É o que nós vamos fazer agora. Então, já que eu vou multiplicar a primeira e somar com a segunda, que está aqui, ó, multiplica com a primeira e soma com a segunda, tá? A primeira eu repito, e vou fazer com a segunda, ó, menos 1, que multiplica x, mais a ao quadrado. Então, a ao quadrado menos 1, que vai ficar aqui. Ok? Ó, menos y mais y é 0, e menos 1, que multiplica a dá menos a, somando aqui mais 1. Cheguei nessa situação, aí eu já vou classificar, que eu só tenho uma incógnita aqui. O que vai acontecer? Para que seja possível determinado, o que eu tenho que fazer aqui é que o valor aqui, ó, que vai dividir, quando eu passo a dividir, não pode ser 0. Então, a ao quadrado menos 1 tem que ser diferente de 0. Tá ok? Quando for dividir, isolar y aqui. Não sendo 0 embaixo, qualquer valor que der, ele vai ser possível determinado. Então, A diferente de mais ou menos 1 resolvendo. Beleza. Para que seja um sistema possível indeterminado, eu tenho que zerar a equação toda. Então, A ao quadrado menos 1 igual a 0. Então, A igual a mais ou menos 1. E tenho também que menos A mais 1 também tem que ser igual a 0. Tudo tem que dar 0, eliminar essa equação. Para eliminar essa equação, eu vou ter que fazer isso. Então, aqui, ó, isolando aqui, eu tenho que A igual a 1. Se A tem que ser igual a mais ou menos 1 igual a 1, resposta A igual a 1. Para que seja um sistema impossível, eu tenho que dividir menos A mais 1 por 0. É como se eu tivesse 0 aqui. Todo mundo dividido por 0 não existe. Então, eu vou pegar A ao quadrado menos 1 igual a 0. A tem que ser igual a mais ou menos 1. E em cima, não pode ser 0, porque se for 0, o sistema fica indeterminado. Então, menos A ao quadrado mais 1, diferente de 0, A diferente de 1. Se A é diferente de 1, eu tenho que ser igual a mais ou menos 1, a resposta A igual a menos 1. Até porque se eu jogar aqui, ó, menos 1, vai dar ao quadrado, vai dar 1 menos 1 aqui dá 0, e aqui vai dar menos 1 com menos aqui, ó, vai dar mais 1, 2. O 2 dividido por 0 não existe. Ok? Então é dessa forma que se faz uma discussão do sistema por escalonamento. Para ser possível determinado, basta os coeficientes que acompanham a incógnita ser diferentes de 0. Possível indeterminado, todos os coeficientes que acompanham as incógnitas e depois o termo independente também tem que ser igual a 0. E para o sistema impossível, entendeu? O coeficiente que acompanha a incógnita tem que ser igual a 0 e o que não acompanha é diferente de 0. Tá ok? Vamos a outro exemplo aqui. Tá? O sistema é indeterminado. Está colocando aqui. Então, está pedindo para calcular K mais M vale quanto? Então, vamos dar uma escalonada aqui. Então, eu vou sumir com 4x aqui embaixo. Para fazer isso, eu posso multiplicar a primeira por menos 2 e somar com a de baixo. Porque menos 2 vezes 2x dá menos 4x, mais 4x, 0. Tá? Me basta para assumir a incógnita e ficar só y. Então, eu vou fazer isso. Então, a primeira equação eu não vou mexer, eu repito. E venho com a primeira agora. Vou multiplicar por menos 2 e somar com a segunda. Então, eu tenho menos 2 que multiplica 2x dá menos 4x mais 4x, 0. Menos 2 que multiplica y mais my é m menos 2.
Ok? Fica M menos 2. E menos 2K mais 2. K próximo. Então, como é possível e indeterminado, eu tenho que ter, de acordo com o exemplo de cima, eu tenho que ter M menos 2 igual a 0, M igual a 2, e tem que ter menos 2K mais 2 também igual a 0. K igual a 1. Então, resposta K mais M é 1 mais 2, que é igual a 3. Beleza? Vamos mais exemplo, tá? Ele está pedindo agora, nesse exemplo, determine o valor de K para que o sistema linear seja impossível. Vamos ver, aqui o K está aqui, ó, para que seja impossível. Então, vamos escalonar. Primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho aqui x, y, z, x, y, z e y e z. Na realidade, eu vou sumir com x aqui, da segunda. Aí eu teria y, z, nas duas depois eu consigo resolver, tá? Então vamos lá. Então para sumir com x aqui na segunda, eu vou multiplicar por menos 3. Então, a primeira a gente repete, e a terceira também eu não vou mexer na equação, está aqui. Só vou mexer com a equação segunda. Então, menos 3 vezes x menos 3x mais 3x, 0. Menos 3 vezes y menos 3y com menos y, menos 4y. Menos 3 vezes z menos 3z mais 2z, menos z. E menos 3 vezes 1 menos 3 mais 3, 0. Tá certo? E agora eu vou sumir com y ou com z. Se eu sumir com z, tem um k aqui, complicado. Eu vou sumir com y. Só que existe um detalhe. Para mim sumir com y de baixo, eu tenho que multiplicar por 1/4 em cima. Porque 1/4 vezes menos 4 dá menos 1. No caso, y mais y corta. Só que vai ficar fração. E para o escalonamento, quem viu o vídeo anterior, eu posso inverter as equações. Eu posso fazer que a primeira continua, a segunda vira a terceira e a terceira vira a segunda. Em vez de eu multiplicar por 1/4, eu vou multiplicar por 4. Entendeu? Só para não trabalhar com fração e invertir. Tá certo? Então a primeira equação eu não vou mexer, a segunda também não, vou mexer com a terceira. Como? Multiplicando a segunda por 4 e somando com a terceira. Multiplicando a segunda por 4 e somando com a terceira, isso mesmo. Então vai ficar 4 vezes y, 4y menos 4y, 0. 4k, tá? Menos 1, somando com a de baixo. Então vai ficar 4k menos 1. E menos 4 vezes menos 2 menos 8 mais 0, menos 8. Cheguei na situação que eu quero, tá? Para que seja impossível, o que vai acontecer aqui? Este valor aqui tem que ser o quê? Igual a 0. Por quê? Menos 8, quando eu passo para lá, vai menos 8 dividido por 0. Entendeu? Então, K igual a 1/4. Resolvido, acabou o exercício. Pode ser possível indeterminado? Não, porque aqui não é 0. Se fosse 0 e eu conseguisse colocar um 0 do outro lado dos coeficientes de z, seria indeterminado. Pode ser determinado? Poderia ser possível determinado com apenas uma solução, quando K for diferente de 1/4. Tá ok? Não poderia zerar aqui. Tá? Aí eu acharia um valor para z, jogaria aqui, acharia um valor para y, jogaria aqui e acharia um valor para x. Então é isso aí. Tá? Eu espero que você tenha gostado da explicação. E eu tenho vídeos também falando sobre o método de Cramer, como é que a gente faz para resolver e discutir como vai ser a classificação de um sistema linear. E tem alguns exemplos utilizando o mesmo exercício, tá? Usando Cramer e usando escalonamento. Eu espero que vocês tenham gostado da explicação e assista os próximos vídeos. Dá um joinha nos vídeos para mim e eu agradeço. Até mais.